Boa tarde para você, bem-vindo ao Jornal Poeta Músico. E por que o Papa Francisco escolheu o nome de Francisco? Na história, São Francisco de Assis era um dos santos mais venerados e inspirados da Igreja Católica. Sua vida é uma jornada fascinante de transformação, humildade, amor pela criação. Então, São Francisco de Assis ele queria ser cavaleiro. Depois de um combate, ele, ele começou a refletir na sua vida, né, o que estava incomodando, o que essa transformação, ele precisava fazer uma transformação na sua vida. Então, esse questionamento, depois de ele ter ficado doente durante a sua recuperação, ele fez refletir sobre a transitoriedade da vida, a facilidade dos bens materiais, a futilidade, desculpa aqui, a futilidade, né, dos seus bens materiais. Um momento crucial na sua conversão ocorreu quando Francisco encontrou um leproso, sentindo repulsa, mas impulsionado por sua força interior, ele desceu ao seu cavalo e beijou o leproso. Esse ato de humildade e caridade foi o ponto de inflexão na sua vida. Então, o que o Papa Francisco trouxe para sua vida, né? Ele deixou, ele não quis estar ali, né? Na Basílica de Pedro. Ele não quis morar onde o Papa mora. Ele foi morar nesse convento. Dedicado a quem? A Nossa Senhora. E quando não tem aí um tempo atrás, o Papa Francisco ele pede oração. E os católicos do mundo inteiro, então, o faz. Aqueles que escutaram, porque infelizmente muitos são surdos. Entra em oração, no rosário, penitência, jejum, principalmente os missionários, né? Os missionários são os movimentos marianos que estão mais atentos também à, à voz, né, do nosso que foi, né, nosso pai, né, pai da humanidade, para aquele que acredita, aquele que não acredita, é apenas uma pessoa comum. E ele morre numa data, dia 21, dia 21 de abril de 2025. E veja a riqueza do Evangelho. No dia de Pentecoste, Pedro de pé junto aos 11 aos apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homem de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vos bem sabeis. Deus e seus desígnios e previsões determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós matasse pregado numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertou da injustiça da morte, porque não era possível que ele era
que ele o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu vi sempre o Senhor diante de mim, pois ele está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrai-vos por isto, meu coração, exaltado minha língua, até minha carne repousa na esperança. Porque nós deixamos minha alma na região dos mortos. Não permitireis que teu santo experimente a corrupção. Dá-me a conhecer o caminho da vida. Na tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer a fraqueza dos patriarcas. Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabeis que Deus jura a solenidade de um dos seus descendentes ocuparia o trono, e portanto a ressurreição de Cristo, que previu a anunciação com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conhece a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou até mesmo Jesus e dito: Todos nós somos testemunha. Palavra da salvação. Aqui é a primeira leitura. A primeira leitura, nota-se que a vida de Francisco, ela teve também prodígios e sinais quando ele cura aquele menino que era mudo. Francisco toca porque a mãe pede. Tem um vídeo aí, tá? Tem um vídeo na internet. Francisco apenas abençoa ele, como a mãe disse, e logo o menino começou a falar: Mamãe. Veja só, muitos na internet denegrindo, né? O Papa Francisco falando atrocidades, muito queria sua morte, mas também até nas pessoas frágeis. Todo mundo é humano, todo mundo tem a sua fragilidade, mas até nas pequenas coisas o Senhor age em nós para mostrar que o amor dele é infinito, tá? Mas o Papa Francisco, ele só consegue fazer essas coisas devido à Eucaristia. Jesus presente na Eucaristia. Quando todos nós que comungamos Jesus, Jesus ele faz presente em nós. Então, em nós, através de nós, na nossa fragilidade, na nossa hipocrisia, na nossa corrupção, em tudo em nós. Mas o Senhor, mesmo assim ainda, pela tua misericórdia, Ele usa cada um de nós para dar testemunho do seu amor. Ainda mais o Papa, que é o Pai de toda a humanidade, seja eles quem for, mesmo aqueles que não acreditam. E no Evangelho, veja só, né? Quando todo mundo se abala, o Evangelho vem confortar também a todos nós. Deus na Santa Cruz, livrai Deus nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas corriam com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro dele e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximou-se e postaram diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicar ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. O sumo sacerdote reuniu-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: Dizei aos discípulos dele fará durante a noite e roubaram o corpo, enquanto a vós dormiam. Se o governo ficaram sabendo disso,
nós como veremos. Não vos preocupeis. Os soldados pregaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Então, a morte do Papa Francisco, que foi a sua ressurreição, também vai repercutir. Porque quantas pessoas também, assim como está ali na palavra, estão ganhando dinheiro com a morte de Francisco? A mídia toda, tá todo mundo só fala nisso. As primeiras coisas que eles falam: para onde vai a Igreja Católica? O que vai ser agora da Igreja Católica? Qual vai ser os possíveis sucessor de Francisco? Quem vai sentar na cadeira de Pedro? Quem vai ser o sucessor? Mas ninguém conta, né, a espiritualidade. Ninguém conta sobre o Evangelho. Ninguém conta essa semelhança, né, de Francisco, assim como São Francisco, que gostava dos animais, dos, dos, dos mais pobres, dos marginalizados, dos doentes. Então, Francisco, ao teu coração, a mesma voz, tá? Eu não estou afirmando, mas o que eu sinto, enquanto rezava na pequena a ruína da igreja de São Damião, Francisco ouviu uma voz que lhe dizia: Francisco, vai restaurar a minha igreja, com que vês essa ruína. Inicialmente ele interpretou a ordem, literalmente começou a construir a capela. No entanto, logo compreendeu que o chamado era para a renovação espiritual da igreja como um todo. Então, o modo que Francisco estava indo, vivendo volta de pobreza, renunciando às coisas que ele tinha, que ele repartia para a comunidade, remete assim como Jesus retrata no Evangelho. Amai o próximo como a ti mesmo. Ninguém vem por mim, ninguém conhece o Pai, senão por mim. Quem conhece a mim, conhece o Pai. E quem conhece o Pai, conhece a mim. Então, Francisco ele também faz não só exemplos de São Francisco de Assis que beijam o leproso, que vem a sua conversão. Francisco também ele se rebaixa, mostrando para todos da igreja, que imite o seu gesto de humildade. E esse gesto de humildade é que há que todos observem aonde ele foi enterrado, onde ele vai ser enterrado. Na Basílica de Santa Maria Maior, conforme o desejo dele. E por quê? E por quê? Agora você vai ter que pedir por que ele escolheu ali.
para que o coração de Maria triunfe, porque ele foi perseguido, ele foi injustiçado, falando muitas coisas ruins dele. A igreja dividida, tá? A igreja foi dividida, ainda está dividida, e ele quis chamar os católicos com esse sinal para a oração. Não só os leigos, as comunidades, os bispos, os cardeais, todos para se entregar a Maria, para que o Filho dela, Jesus, possa guiar a igreja. Esse foi o sinal que ele deu ali quando ele morre e todo mundo começa a anunciar. O Papa Francisco, ele quer ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior. Foi velado lá e foi velado na Basílica de São Pedro, uma tradição, mas ele quer ser enterrado lá, diferente de todos os outros papas. E pode olhar, um monte de pessoas vão começar a observar isso. Essa atitude é chamando a atenção, mas só aqueles que têm discernimento conseguem ter essa visão. Uma pessoa de oração, ela consegue ter uma visão. E a mídia, você pode olhar, nenhuma mídia fala nisso. Nenhuma mídia fala do evangelho. Não liga ao evangelho e o dia que ele morreu. Então eu vou pegar aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios 3. E a gente vai partilhar. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Exatamente esses. Tá vindo a flora, né? Vocês estão ouvindo. Ó, assim, irmãos, não lhe pode falar com homens espirituais, mas com homens carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu alimentei com leite, não com alimento sólido, pois vós ainda não eram fortes o suficiente, de fato, nem mesmo agora não foste o suficiente, pois ainda são carnais, visto que entre vós ciúmes, brigas, não é verdade que são carnais. Estão andando com homens, pois quando diz, eu pertenço a Paulo, mas outro diz, eu Apolo, e será que vós não está agindo como simples homens? O que então é Apolo? Sim, é o Paulo, ministro, por meio de que vós se tornem crentes, assim como o Senhor concedeu a cada um. E plantai, Apolo regou, mas Deus fazia crescer, de modo que nem a planta nem quem rega são coisas, mas sim Deus que fez crescer. Quem planta, quem rega são um só, mas cada um recebe o seu próprio recompensa segundo o seu próprio trabalho, pois somos colaboradores de Deus. Vocês são lavadores de Deus, edifício da igreja. Edifício de Deus, segundo a bondade imerecida de Deus, que me fez conhecida. Eu lancei e alcancei como construtor perfeito, mas outro construiu sobre ele. Cada um, porém, preste atenção como constrói sobre ele, pois ninguém pode lançar outro alicerce, a não ser o que já foi lançado,
que é Cristo. Veja só. Então, retrata muito bem o que a igreja está passando e que toda a internet estão falando por aí. Referente esse capítulo, Coríntios 1, 3. Coríntios 1, 3. E que você, né? Você e eu, principalmente eu, né? Possa seguir o mesmo exemplo de Francisco. Pobreza, obediência, humildade, penitência e oração. Porque eu, cheio do Espírito Santo, eu vou respeitar a natureza. Eu vou respeitar o próximo. Eu vou ser obediente à igreja. E, assim como está na palavra, eu vou semear, vou ajudar o meu irmão, vou ajudar a igreja. Porque tudo que eu fizer é Cristo que vai fazer eu florescer. Tudo que eu fizer de bom, mesmo que eu vou lá limpar a igreja, tá? Na pastoral, cantar. Seja as pequenas coisas. E Deus vai fazer florescer. Vai me lapidando. Para que no dia eu possa ressuscitar com Ele. Jesus venha me buscar pela bondade e todo o carinho que eu tive pelo próximo, para aquele leproso, como São Francisco de Assis foi e beijou, como o Papa Francisco olhou pelos pobres, olhou para a natureza. Não é essa natureza que o pessoal pensa aí, tá? Não é só ecologia, não. O Papa Francisco está pedindo para todos fazer penitência e oração. Não é só ficar olhando para a natureza e admirando. Ah, quanta indústria. Não. Não é só isso. É uma mudança. Uma mudança interior. Uma mudança como pessoa. Tá certo? Então, essa é a reflexão do meu entendimento que eu tive de segunda-feira até hoje. Estamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.